Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. Temos falado, ultimamente, com relação às aflições, às dores, às tristezas que acontecem no dia a dia, e em especial no momento atual. Mas sabemos, Jesus, que tendo você ao nosso lado, buscando cada vez mais um entendimento maior sobre a tua mensagem, nós entenderemos que as dores, as dificuldades, na verdade se configuram em lições a serem aprendidas. Então, vamos aprender. Vamos aprender com as dificuldades, transformar a dor em grande lição, para que possamos sair vitoriosos naquilo que tivermos de passar. Jesus, olhe por todo esse planeta, por toda a humanidade, e conforte o coração daqueles que ainda não te compreendem e estão, nesse momento, tão sem esperança, que eles possam encontrá-la. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Vamos continuar com Bem-aventurados aflitos e entendermos, o porquê desse bem-aventurado. Já é a quarta live que falamos a respeito desse tema e que vamos fazer hoje um pouquinho rápido para concluir, e também a gente gostaria de ver se ao final conseguíamos passar um filminho e também um áudio, tá? Que com certeza vai acrescentar muito. Mas com relação àquilo que dissemos ao longo dessas lives todas, o momento atual que passamos, as dores, as dificuldades, mas Deus sempre presente. Deus não nos abandona, de forma nenhuma. Então, precisamos passar pela situação de dor, de tristeza, de doença, seja o que for, a dificuldade que for, sempre com confiança e determinação. E entender que a razão da dor, a razão dos males, está aqui, reside em nós mesmos, E são, na verdade, lições a serem aprendidas. Falamos ao longo das lives que era tudo uma questão de semeadura e colheita. Um plantio, quando fazemos um plantio ruim, complicado, obviamente a colheita teria que ser complicada. Ninguém planta tomate e vai colher rosa. Se eu planto tomate, vou colher tomate. Aquele que planta espinho vai colher machucado. Então é isso, é uma questão de semeadura que nós fazemos e colheita que nós somos obrigados a fazer. Não dá para transferir. Então, mesmo a colheita, fizemos uma semeadura errada, é possível fazer uma colheita melhor, desde que nos coloquemos à disposição daquele a quem, por exemplo, ofendemos, machucamos. Se eu agrido alguém, e aí eu tenho que reparar, antes de tudo tenho que entender que ele é irmão. E se ele entender que é meu irmão, fica tão mais fácil essa reparação entre os dois. Dissemos que nós estamos em progresso, mas quando nós fazemos alguma coisa, uma semeadura, não importa como que ela tenha sido, como ou quando acontece o resgate, a colheita. Acontece o plantio, tem que acontecer a colheita, óbvio. Mas a colheita se eu errei ontem, a colheita tem que ser hoje? A colheita tem que ser daqui um mês, daqui uma semana? Não. Nós vamos ver que isso aí pode passar de uma existência para outra. É normal que realmente passe, Então, essa relação entre, por exemplo, o agredido e o agressor, muito embora tenhamos que entender que muitas vezes o agredido e o agressor somos nós mesmos para conosco mesmo. Tá? Olha que complicação, Mas, às vezes, o agressor e o agredido precisam se reencontrar, para acontecer esse reparo do mal equivocado. Então, nós temos a oportunidade de a doutrina espírita nos mostrar que nós temos todo o tempo do universo para nos reencontrarmos e encontrarmos o irmão com quem tivemos alguma dificuldade.
falamos que nas dores, a questão das dores, das dificuldades, das aflições, né, que é tudo isso, a doutrina espírita é que nos explica o porquê. E é ela que nos dá o consolo. Porque se não tivéssemos a doutrina, poderíamos entender que Deus estaria nos punindo, ou que ele preferia, por exemplo, a Viviane, né? Ele gosta mais da Viviane, que está aí conosco, e não a mim. Portanto, eu só vou colher dor. Não é isso não. Eu vou colher o que plantei. E a doutrina espírita é maravilhosa porque ela nos explica isso. Como temos várias existências e que cometemos equívocos, nem sempre conseguimos arrumar na mesma existência, na mesma caminhada, vamos consertar depois, mas consertamos. Porque temos uma caminhada solidária. Uma existência anterior com a atual, com a futura, está sempre interligado. Nós vamos ver, para aqueles que não são espíritas e que podem às vezes achar que espiritismo, será que é isso mesmo? Porque a doutrina espírita nos mostra que somos imortais, não vamos desaparecer, que vai desaparecer um momento é esse corpo. Viremos num novo corpo, no momento apropriado, para fazer o trabalho da evolução, da correção, da aproximação. E a doutrina espírita é que nos diz que Deus é infinitamente justo e bom. Por quê? Porque o causador do mal sou eu. Explicações que as religiões não têm, a doutrina espírita mostra direitinho. Mas eu vou mostrar aqui, a doutrina espírita fala do intercâmbio entre os mundos espiritual e o material, fala do intercâmbio entre aquele que está desencarnado, aquele que está encarnado. Então, para quem tem dúvida, eu vou passar aqui um áudio, vou colocar aqui um áudio de uma colega da nossa casa espírita, Creuza, que já desencarnou. A filha dela havia desencarnado num acidente, né? O carro que ela ia sendo dirigido por uma amiga, o carro era dela. De repente elas entraram embaixo de um caminhão, que ficou com uma consciência meio machucada, achando que ela era a culpada. E não era, né? E a mãe, a Creuza, vai até Uberaba e vai num centro espírita Pedro e Paulo, onde trabalha o Bacelli, muito conhecido, e ela simplesmente não narra nada, porque ninguém narra quando entra lá. Apenas escreve o nome de quem desencarnou e a data do desencarne. Mais nenhum detalhe, lá em Uberaba. E a Creuza não tinha nada em Uberaba, nenhum parente, nenhum amigo, nem nada. E aí, ao término, veio uma comunicação que diz assim. Portanto, ela não passou informação nenhuma. Vamos ver aqui. Querida mãezinha Creuza e querido papai Mário, Deus os ampare sempre. Estou aqui na companhia da vovó Alvina e venho apenas com o propósito de abraçá-la, cumprimentando-a, mãezinha, pelo seu aniversário amanhã. Que a senhora seja, mamãe, muito feliz, que não lhe falte saúde, para que a senhora prossiga cumprindo com o que lhe foi determinado pelas leis divinas. Mamãe, acreditemos que não batemos no caminhão por acaso, e nem foi por acaso que a Fabíola nada teve, enquanto que, de minha parte, fui compelida a deixar o corpo quase que de imediato. Conformemo-nos, mãezinha. Nada sabemos da vontade de Deus a nosso respeito, mas tudo saberemos dela, quando dela tudo aceitarmos sem murmuração. O problema do homem na terra é de fato um problema de harmonização íntima. Deixo-lhe o meu carinho e a minha saudade ante a possibilidade de continuar escrevendo
por mais tempo, que a Rosilei se sinta mais fortalecida e procure, na medida do possível, investir em sua própria felicidade, não na felicidade passageira que muitos anseiam sobre a terra, mas naquela felicidade que nunca se altera. Mamãe Creuza e Papai Mário, Deus nos fortalecerá em nossas lutas. Sinto-me feliz, repito, pela Fabíola ter escapado ilesa do acidente que não poderia mesmo ter sido evitado. Não foi imperícia da Fabíola, nem eu, nem ela saberemos explicar ao certo o que houve, porque íamos conversando as duas, quando de repente, eis aquele caminhão parado à nossa frente, como se estivesse vindo ao nosso encontro de marcha ré. Quando puder, escreverei mais. A vovó Alvina está comigo e me auxilia em meus pensamentos de conformação. Com ela, falando constantemente ao meu lado, fica mais fácil para mim a aceitação. Com carinho, sempre a sua filha, que a adora, Renata Lee. Renata Lee. Nós vimos essa mensagem, essa comunicação, e não foi passado detalhe nenhum, né? Então, essa comunicação vem e consola o coração da mãe. E nós vimos que ela falou do nome da avó, falou do nome do pai, que é o Mário, falou do aniversário da mãe, que seria no dia seguinte, falou da amiga que estava dirigindo para que ela não se sentisse culpada, porque ela se sentia culpada, porque o carro estava na mão dela e a Renata, que acabou desencarnando, mandou uma mensagem para a irmã dela, Renata, a Rosiclei, para ela fazer alguma coisa melhor, não cair, não ficar abalada. Então, olha quanta coisa. Então, nós vamos ver que a vida continua e continua de uma maneira igual, perfeita, bonita. E quando nós cometemos algo aqui, que vamos para lá, nós temos consciência do que fizemos de errado. Temos. E aí, vamos querer retornar. Mas o retornar significa necessidade de se aproximar com aquele a quem fizemos algum mal, mas também de estar aqui de retorno, sofrendo as consequências daquilo que não fizemos bem feito. E aí é a dificuldade financeira, que é uma aflição, é a doença, que é uma aflição, dificuldade de relacionamento, é uma aflição e vai por aí afora. Então, Deus não tem culpa nenhuma. O plantio foi nosso, a colheita é nossa também. Mas, às vezes, continuando agora, a live da última vez, falamos das dores, das dificuldades que plantamos nesta encarnação e que aí sofremos as consequências. Exemplo, bebida. Bebi demais. E durante essa encarnação eu passo a ter um problema de fígado. Perfeito, tá aí, eu lembro. Mas quando existe algo que parece que não foi, alguma coisa está errada, porque eu não fiz nada de equivocado, aparentemente, né? Então, se há males que nessa vida causa uma dor, outros há que nós trazemos de uma encarnação anterior. E aí temos a dificuldade, né? Vamos ver, por exemplo, os que nascem nessas condições, né? Certamente que tem uma dor e que não consegue descobrir. Tem gente que nunca bebeu e nasce com cirrose, né? Então, provavelmente nada fizeram nesta existência. Mas a outra. E se fez na outra? A colheita está sendo agora, né? O homem nem sempre é punido, vamos dizer punido, a palavra é um pouco forte, não sofre as consequências, portanto, na própria encarnação, mas sofrerá na outra, porque
A justiça divina não falha. Ela atinge tudo, ela pega tudo. Então o homem nem sempre é punido, né, completamente, mas virá para sofrer em outra oportunidade, para expiar. Nós vemos, por exemplo, a prosperidade na mão de um mal, de uma pessoa má. E essa prosperidade, a gente diz, poxa, mas como que essa pessoa tão ruim, corrupta, está roubando, ela não vai ser punida? Pode ser que não dê tempo. E aí, se não der tempo, o crime compensa? Não, não. Do ponto de vista da justiça de Deus, jamais. O crime jamais compensa. Por quê? Porque esse corrupto, por exemplo, se não expiar a sua falha nesta existência, expia amanhã, na outra. Fica tranquilo que ele vai sofrer as consequências, né? Nós vemos, por exemplo, seres, pessoas tão sofridas, maltratadas, e ao lado deles, embaixo do mesmo teto, pessoas com um bem-estar total, saúde, alegria, tudo em ordem, os favorecidos, que dizem, favorecidos da sorte. É que o primeiro, que está padecendo, está trazendo alguma coisa, está sofrendo uma consequência. E os outros? Os outros talvez não tenham, né, cometido os mesmos equívocos. A gente percebe isso quando nós temos, por exemplo, filhos criados, né, sob um mesmo teto e um comportamento tão diferente. Essas tendências, essas necessidades, um mais agressivo, outro mais doce, isso vem lá de trás. Então, nós vemos, por exemplo, perda de um ente querido, né, que é o amparo da família, e de repente a família passa necessidade. Aquela família precisava passar por aquilo. Talvez num anterior tenha cometido tantos equívocos, usou de uma forma tão equivocada a riqueza, pisou naqueles necessitados, viveu esbanjando, e de repente chega nesta próxima e vai ter que passar as necessidades. Necessidades que muitas vezes fez outros passarem numa anterior. Nós vemos, por exemplo, os reveses da fortuna, né, que frustram todas as precauções das pessoas. Tem pessoas que têm uma fortuna, recebem uma herança, tem lá um dinheiro na mão. Aí a gente diz, nossa, essa pessoa vai passar a vida inteira, né, tranquila financeiramente falando. Às vezes em 1 mês, 2 meses, não tem mais nada. Foi roubada, sumiu, perdeu dinheiro. Por quê? Porque não era para ela ter aquele dinheiro. Jesus disse, se teus olhos forem motivo de escândalo, arranca-o. Mas ele poderia ter dito também, cabe, se o dinheiro em uma anterior foi motivo de escândalo, arranca-o, vem sem. Ah, mas caiu no colo, tira. Não faz sentido ele ter o dinheiro. Vemos pessoas que estão, por exemplo, sofrendo situações desencarnes nos flagelos naturais, terremotos, tal. Muitas vezes a pessoa tinha que estar ali, porque não era para continuar mais, né? Mas tem muitos ali que também era um momento de partida. Nós vamos ver, por exemplo, desencarnes coletivos. Muitas vezes, grupos de espírito que se juntam, encarnados, que se juntam para passarem por um evento que lhes tirará, por exemplo, a vida. Nós vemos aí, tem um episódio muito marcante, no caso do incêndio do edifício Joelma. Isso está narrado num livro de Chico Xavier, Diálogo dos Vivos, que narra o episódio do incêndio do edifício Joelma, e depois vem uma comunicação dizer quem eram, boa parte, né? Quem eram os espíritos que estavam lá dentro. E a espiritualidade vem e diz, muitos deles participavam das guerras das cruzadas. Guerras das cruzadas. Lá no século XI, XII, que, patrocinado pela igreja, eles iam em busca da recuperação da Terra Santa, Jerusalém, e não mediam esforços, matavam pelo caminho,
faziam horrores. E quando chegavam, por exemplo, lá em Jerusalém, eles iam também em busca da conversão das pessoas para o cristianismo. Olha que coisa, era uma guerra para converter, né? Eram crimes cometidos na esperança de converter. Exatamente o oposto que Jesus pregou, né? E quando eles estavam lá, chegavam, por exemplo, em Jerusalém, eles queriam converter as pessoas. Diz que muitas vezes se deparavam com pessoas árabes, por exemplo, com dinheiro, com joia. Então o que eles faziam? Eles engoliam o ouro, as pedras preciosas, para não serem roubados pelos membros da cruzada. E eles cortavam o corpo desses árabes, mexiam nas vísceras ainda quentes para pegar a riqueza. Outros que não aceitavam a conversão para o cristianismo, eles colocavam no alto das casas um pouquinho mais altas e ateavam fogo. E de repente, a labareda consumindo aquelas pessoas, ou elas morriam queimadas ou se atiravam lá embaixo e caíam com as vísceras expostas. Passaram-se séculos, 8, 9 séculos, e essas pessoas que vieram ao longo das encarnações seguintes, melhorando, recuperando, mas faltava alguma coisa ainda para pacificar esse coração. E essas pessoas, a pedido delas, e não determinação de Deus, elas se encontram no edifício Joelma instantes antes do incêndio. E vem o incêndio. E essas pessoas sobem no alto do prédio. De repente, não suportando ficar ali e serem queimadas, saltam e caem na calçada, estateladas, com as vísceras expostas. Pedido delas era o resgate final que faltava àquelas pessoas, que elas haviam pedido, hein? Nada imposto. Portanto, elas apagavam aquilo que traziam ainda um pouco na memória espiritual. Vamos ver coisas de outra encarnação ou de outras, como, por exemplo, enfermidades de nascença, né? Que tiram tanta gente do mercado de trabalho que passa fome em razão de uma doença que ela nasceu com ela. Por que Deus faria isso? Que maldade é essa, né? Crianças que morrem em tão tenra idade e, durante a vida, o pouco que viveram, só tiveram sofrimentos. Deus não faz isso não, né? Então, nenhuma filosofia consegue explicar isso. Anomalias que nenhuma religião consegue dizer o que aconteceu. Por que isso? Não tem explicação. Então, seria a mesma coisa que pedir a uma igreja, né, um segmento religioso, explicar o que Jesus quis dizer. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Vão arranjar uma figuração qualquer. Mas o que significa isso? Arrancar um olho? Nunca vi alguém fazendo isso. Entretanto, se os meus olhos foram motivos de escândalo nesta encarnação, cometi tanta bobagem por conta do olhar, de ver, de criticar através dos meus olhos, de repente eu retorno, em qualquer momento eu vou desencarnar. Retorno. Estando do outro lado, eu percebo quanto eu cometi de equívoco pelo fato de olhar, de ver, de ficar atento. Então, talvez eu peça para retornar, sem a possibilidade da visão. Se o teu olho foi motivo de escândalo, arranca-o, tira fora. Se você foi duro, desumano com alguém, por seu turno, poderá vir e ser tratado com muita desumanidade, às vezes até no seio da família. Se você foi orgulhoso, você pode nascer numa condição tão precária que te humilhe tanto. Se você foi avarento, se você foi egoísta, fez mau uso da sua riqueza, você poderá vir privado até do necessário. E sempre a pedido seu, né? Você está pedindo para acontecer isso. Se você foi mau filho, poderá sofrer com o filho que você vier a ter. Então, em resumo, nós temos a reparar
as nossas atitudes inadequadas. Em algum momento a gente repara. Se não é nesta, será na outra. Coisas que fizemos e não devíamos ter feito. Coisas que não fizemos e devíamos ter feito. Porque o erro não está só em fazer o erro, algo errado. O erro está em deixar de fazer um bem, um acerto. Foi egoísta, foi orgulhoso, ambição, falta de perseverança, excessos de toda ordem. Cometemos excessos? Como cometemos ainda, né? Como cometemos? Excesso de trabalho. Não é para ter excesso de trabalho. O oposto, excesso de ociosidade. Também não é para ter a ociosidade. Bebida, sexo e vai embora. Quanta coisa nós fazemos de forma equivocada, desregrada. Não aproveitamos as boas oportunidades da vida para o nosso crescimento. Vamos ter que, em algum momento, vir para despertar. Algo que, por exemplo, já está erradicado do nosso convívio, né? Por exemplo, o descontrole da língua. Fofoca. Já foi erradicada, né? Maledicência. Já foi erradicada. Basta dar uma olhadinha no WhatsApp e a gente percebe. Falta de perdão. Vamos ter que voltar aqui para perdoar. Vamos ter sim, é preciso. E que gera inclusive doença em você. E que você tem que retornar para ter uma caminhada melhor. Não corrigir os filhos. Isso acontece demais. Aquele filho que vem com uma tendência equivocada, vem com uma tendência para o furto, para a maldade, e você dá risada e não corrige, não orienta. A justiça de Deus é absoluta. Aquilo que fizermos de errado, em algum momento seremos alcançados. Aquilo que fizemos de bom, em algum momento colheremos o fruto disso que fizemos. Mas, uma coisa interessante. Quando retornamos, nós falamos de algo cometido no passado. Mas a gente não lembra. Esquecimento do passado. Quando retornamos, passa-se uma borrachinha temporária na nossa mente e não lembramos nada. E aí dizem, mas como que eu vou corrigir o que errei se eu não lembro o que eu fiz? É melhor não lembrar do que fez. Por quê? Porque se Deus fez assim, é porque é assim que deve funcionar, né? Se nós lembrássemos o que fizemos em encarnações anteriores, isso poderia nos humilhar de uma forma tão forte, ou então exaltar o nosso orgulho. Olha, eu fui lá na outra vida, fui descobrir vacina, e aí eu vou ficar todo orgulhoso, vou querer colher agora frutos daquilo que eu fiz na outra. E se eu fiz de equivocado, eu vou querer me esconder em razão do que eu fiz na outra. Isso causaria uma inevitável perturbação nas relações humanas, né? Então, outro detalhe, frequentemente o espírito renasce no meio onde ele viveu outras vezes. E de repente, nós vamos nos deparar com pessoas ou com espíritos encarnados que foram nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, e isso causaria um mal tão grande. Se eu olhasse para um amigo e dissesse, agora ele está com amizade, da outra vez foi ele que me tirou a vida, como é que fica isso? Terrível, complicado, né? Imagine se você reconhece alguém que havia te odiado, ou alguém que você havia amado intensamente, e de repente você faz alguma besteira, né? Então, tudo isso, esquecimento do passado é uma necessidade, né? Mas como que eu vou fazer o bem se eu não lembro? Deus dá a nós a voz da consciência. É a consciência que fala. E as tendências instintivas nos mostrando para nos conduzirmos da melhor forma. O que fizemos? Eu tenho alguma noção e razão de como eu sou, né? E também outra coisa. Você veio para fazer o bem. E tem um ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem. Então vai fazendo bem, está resolvido. Algumas perguntas para pensarmos ainda mais.
Eu estou correndo um pouquinho porque eu queria passar um filme para vocês de uns 10 minutinhos. Talvez a gente tenha que invadir um pouco o horário e tomara que o Instagram não caia. Mas a pergunta é, basta sofrer as consequências dos equívocos anteriormente praticados? Será que basta só sofrer? Sofrer as consequências de suas culpas já o habilita a estar mais próximo da paz? Apenas sofrer a consequência? Será que a coisa é simples assim? Lógico que não. Né? Não é só sofrer. Sofri e agora está tudo em ordem. É preciso ver de que forma passamos pelas dores e pelos sofrimentos. Porque simplesmente passar pela dor e pelo sofrimento não resgata ninguém. Precisamos saber como passamos. E aí é a questão do bem sofrer e do mal sofrer. Tá? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Então ele se reportava só apenas os que sofriam? Óbvio que não. Porque sofrer, todos nós sofremos, né? Pode estar no palácio, pode estar na favela, pode ser rico, pode ser pobre, vai sofrer. Se você aí está pensando, talvez, mas eu nunca sofri, né? Não me recordo de ter passado por um sofrimento. Fica tranquilo. Vai sofrer ainda. Vai chegar o momento da dor. É lamentável, mas chega, né? Então, desanimar é uma falta. É um erro nosso. A falta de coragem para prosseguir é terrível. Aquele que desanima frente a uma dor, uma dificuldade, ele sente como se Deus lhe recusasse as consolações. Prece é importante? Óbvio, a prece é muito importante. Ameniza as nossas dores, mas não basta a prece. É preciso também uma fé viva na bondade de Deus, acreditar e, acima de tudo, lutar. Fazer a sua parte. Não ficar esperando que Deus lhe mande o consolo, Deus lhe mande a correção da dor. Não, é você que tem que buscar. É você que tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. É preciso fazer, portanto, a nossa parte. Mas é possível fazer? Diz que Deus não coloca um fardo superior à nossa possibilidade de carregar. O fardo é proporcional às nossas forças. E a recompensa, obviamente, também é proporcional à resignação e à coragem que tivermos ao passar pelas dores, pelos problemas. Exemplo, o militar, ele, quando não é mandado para a frente de combate, fica no quartel, ele fica triste. Porque o militar não foi feito para ficar no quartel. O militar foi feito para a frente de combate. Então, quando surgir uma causa de sofrimento ou de contrariedade, coloque-se acima dela. Seja maior do que ela. E quando dominar os ímpetos de paciência, impaciência, cólera, desespero, desânimo, quando você superar, quando nós conseguirmos superar, poderemos dizer com alegria, fui mais forte que a dor, mais forte que a doença, mais forte que a tristeza, mais forte que o vírus, mais forte que o desânimo, mais forte que tudo. Isso é bem sofrer, porque o mal sofrer agrava as consequências dos equívocos anteriores. Ou seja, nós estaremos nos endividando ainda mais. E se a vida é para corrigirmos o que fizemos de equivocado, se eu começo a gritar, a xingar, não ter paciência, a minha dívida é como se aumentasse, e aumenta mesmo, aumentasse, porque o erro cometido no passado está sendo agravado por um erro cometido no presente. Olha que complicação. Então, precisamos quitar a dívida, não aumentar a dívida. Então, muitas pessoas passam pelas dificuldades, pelas dores e passam com uma coragem
né? Com uma determinação maravilhosa. Às vezes a pessoa está padecendo de um mal tão violento, mas confiante, está lutando. E tem outro que não aguenta uma enxaqueca. A enxaqueca derruba, né? Então, precisamos entender assim. Não existe injustiça de forma nenhuma. Sofrimento é sinal que não andamos bem. Somos causadores dos nossos embaraços. Podemos abreviar a dor através das boas ações. Eu vim para resgatar, mas ao invés de resgatar, simplesmente passando pela dor, eu começo a amar, a servir, a ajudar. Estou economizando sofrimento. Devemos, portanto, não contrair novas dívidas para não sermos mal-aventurados. E entender que a dor é o princípio da cura, se eu quiser compreender. Tem um ditado que diz que o mal é um bem, apenas que mal interpretado. Quando falamos do bem sofrer, que é o que nós esperamos, né? Bem sofrer, ou seja, passar pelo sofrimento com força, com resignação, com tolerância, até com alegria. Nós vamos ver aqui um filme, um episódio, com uma pessoa que nos deixou uma lição fantástica de um bom sofrimento, ou seja, de um bom entendimento. Eu tenho uma doença rara, degenerativa, e a minha doença é hereditária. Meu pai, minha tia, minha avó, todos faleceram, morreram com essa doença. O nome dela é, um nome maravilhoso é ela, mulher feminina. A ela é uma doença que ataca o neurônio motor. Este é responsável por enviar estímulo para os músculos. Afeta uma parte do teu corpo. Essa doença é um tsunami. Ela realmente acaba com o ser humano. Meu nome é José Eduardo Bastos. É um prazer poder estar aqui trazendo um pouco da minha atual experiência, né? Que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa como você, uma pessoa que andava, uma pessoa que podia usar todos os músculos do corpo. Quer dizer, eu era um atleta também, eu fazia teatro, fazia aquatro, e hoje estou numa cadeira de roda. O motivo de eu estar na cadeira de roda não é pelo fato de eu ter sofrido algum acidente ou ter sido baleado, nada disso. Eu estou aqui por causa de uma doença que mata, que tem matado muito, e o número dela atualmente é bem crescente. Até as pesquisas melhoraram muito, graças a Deus. Vocês vão sentir uma certa dificuldade na minha voz, até porque, não sei se vocês notaram, eu sou customizado, realmente não era nem para estar falando. Eu fui internado, os médicos ficaram até abismados de eu poder estar transmitindo som. Tocaram cânula, tocaram traqueia, tocaram tudo, e eu continuei a falar. Desse jeito meio complicado de entender às vezes, mas
graças a Deus, esse é o primeiro dom que eu recebi de Deus, eu continuo falando. Mas eu que sempre fui um cara muito feliz, eu sou muito feliz, mas eu era um cara que sempre curti muito a vida. Para mim, qualquer coisa, eu tô dentro, nada me aborrece, o estilo é esse aí. Então eu comecei a criar, pensei na possibilidade de uma cadeira de roda que pudesse levar todos os meus equipamentos, porque eu estou entubado aqui através da traqueostomia, tem um BiPAP, tem que é o meu respirador, tem que ter uma bateria, enfim, é complicado. Então minha cabeça não para. Essa minha patologia me ajudou a ver um outro mundo também que eu desconhecia completamente. Os quadros, eu não sabia o dom que eu tinha de pintar com a boca. Eu tenho quadros que eu fiz, que eu pintei com a boca, então eu penso muito nisso. É para você que é apenas um cadeirante de um acidente, um cadeirante de um outro tipo de problema, mas que pelo menos possa movimentar as mãos ou os pés. Não reclama não, cara, não reclama não, porque você está reclamando demais, entendeu? A vida é maravilhosa. Eu curti muito os meus momentos de cadeirante antes da traqueostomia. Os médicos me deram 3 anos de vida e eu já passei dos 6, então é por aí, entendeu? O que comanda realmente é a tua vida, é a tua mente, é a tua capacidade de ser feliz, é a tua capacidade de ser uma pessoa realmente, poder fazer o bem, poder fazer as pessoas felizes, enfim. Eu acho que eu já consegui transmitir muitas mensagens para pessoas que estavam em situações, às vezes, bem menores que a minha. Eu queria agora finalizar agradecendo a minha equipe de enfermagem, o Alan especial, que é o enfermeiro mais antigo que eu tenho, está comigo para todas as horas, é meu parceiro de dançada. As médicas que me atendem. Eu tenho hoje um plano de saúde maravilhoso que pode me proporcionar medicamentos, tudo. Né? Então, eu vou deixar uma mensagenzinha pequena para vocês, que eu acho uma mensagem bem impactante. Quando você for derrubado por quem quer que seja, ou uma decepção, uma tristeza, qualquer coisa que te coloque para baixo, lá no fundo, e você cair, você só tem 2 opções. Ou você continua deitado, ou você se levanta. Valeu, obrigado, agradeço a oportunidade, espero ter deixado mensagens que possam agregar valores à tua vida. Um beijo no coração, fique com Deus.
ouvimos uma mensagem que deixa muito claro para nós o que é o bem sofrer. Bem sofrer. O rapaz tetraplégico, ele falava, eu era feliz, eu sou feliz. E quando eu falo para um cadeirante, e olha que ele não tem movimento algum, está reclamando? Para de reclamar, você reclama muito. Então esse compreendeu o que é bem sofrer. Esse certamente partirá dessa caminhada com a dívida quitada. E às vezes a gente reclama de uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sei lá, né? Então, falamos nesse período todo, nessas 4 lives, sobre os aflitos. Então, que todos nós, passando por essas dificuldades, por esses problemas, primeiro, entenda que não há nenhuma injustiça. Deus não faz isso, de forma nenhuma. Deus é infinitamente bom, justo, é o nosso Pai. Nós é que causamos complicações através da nossa forma de nos comportarmos, de nos relacionarmos. E quem erra tem que consertar. Quem destrói tem que reconstruir. E assim é a vida. E que nós, pela doutrina espírita, que nós mostramos aquela mensagem só para deixar uma ideiazinha, muito superficial até. Quando começamos a compreender que nós fomos criados no passado, e que continuamos sempre caminhando, e que nós continuamos sendo nós, porque somos uma individualidade, o que eu cometi, eu venho e arrumo. E se não arrumei, volto de novo e vou arrumar. É como um aluno que se comete o equívoco na escola, na prova, e aí? Meu amigo, segunda época, terceira época, quarta época, fica aí, vai até aprender a fazer. Então, bem-aventurados os aflitos, aqueles que passam pela dor como esse rapaz passou, né? Que suporta, que sai confiante, que tem fé, que aprende a amar, que suaviza a dor através da compreensão, da resignação, do trabalho em favor do próximo. Isso é ser bem-aventurado os aflitos. Esses são os aflitos bem-aventurados por Jesus. Vamos então, fechando os nossos olhos, queria mandar um abraço aqui para o Marinho Borsato. Boa noite, meu amigo. Boa noite, prazer em vê-lo aqui. Então, vamos fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus que esteja conosco em todos os instantes. E que cada um de nós busque compreender cada vez mais tudo aquilo que Ele nos deixou, porque seremos muito mais felizes, apesar dos problemas que vamos enfrentar. Faz parte da nossa caminhada. Portanto, conhecendo Jesus, da maneira como Ele me falou, com Ele, o fardo é mais leve, o jugo mais suave. É isso. Para esse rapaz que vimos, o fardo seria pesadíssimo. Ele transformou o fardo em fardo leve. Olha que beleza. Que sejamos nós também capazes de fazer isso. E na situação na qual a humanidade se encontra nos dias de hoje, em razão dessa pandemia, que sejamos sim fortes, resignados, tolerantes, gratos a Deus por estarmos aqui caminhando com a nossa família, com os nossos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Uma alegria, pessoal, estarmos juntos. Estou vendo tanta gente aí que não deu para falarmos, né? Então, um grande abraço. Encerramos o Bem-aventurados Aflitos e a semana que vem nós entramos em algum outro novo tema. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Alegria, confiança, resignação. Jesus no coração e álcool gel na mão. E muito obrigado pela companhia de vocês. É muito importante, muito importante. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Até sexta que vem.